Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje vamos falar de economia, de macroeconomia, vamos falar de política monetária com um dos protagonistas da história da política monetária do Brasil, o economista, ex-presidente do Banco Central do Brasil e consultor econômico sócio da APC Associados, Afonso Celso Pastore. Professor e presidente, muito obrigado por sua participação. É um prazer tê-lo conosco aqui no Talks da BMC. Obrigado, o prazer é meu, caro. Presidente, vamos falar um pouco da situação macroeconômica do Brasil nesse momento. O Brasil está prestes a aprovar uma mudança no marco fiscal, com o arcabouço fiscal, que deveria passar pelo Senado agora, eventualmente voltar para a Câmara até o final do ano. Temos também uma reforma tributária que deveria ser aprovada até o final de 2023, mas mesmo assim, este ano e o ano que vem vão fechar com dois rombos nas contas públicas de 130 até 140 bilhões de reais. Qual que é a sua avaliação nesse momento da atual conjuntura fiscal do país? É algo que devemos olhar com preocupação? Bom, preocupação sempre existe, mas deixe-me colocar corretamente a questão. O governo propôs um arcabouço que fixa o crescimento de gastos. 2,5% em termos reais em 2024 e depois entre 0,6% e 2,5% real em 25 e em 26. E gerou e colocou também metas de resultado primário. Esse resultado primário seria nulo em 2024, um superávit de 0,5% do PIB em 2025 e um superávit de 1% do PIB em 2026. Para isso, ele tem que buscar receitas. Acontece que, até agora, o governo não apresentou projeções de receitas que fossem confiáveis e que nos garantissem que as receitas estão lá. O Tesouro, há algum tempo atrás, publicou uma estimativa, e não foi desmentido pelo governo, eu acho que isso é estimativa oficial, de que em 2024 ele precisa de em torno de 160 bilhões adicionais de receita, parte das quais vem da cobrança dessas offshores, do imposto de renda em cima de fundos fechados, que entrou como um jabuti nessa medida provisória sobre salário mínimo que está atualmente sendo discutida no Congresso. O Congresso retira essa parte, esse jabuti da medida provisória. Isso vai ter que ser submetido como lei, e a lei que prevê aumento de carga tributária é muito difícil de ser aprovada no Congresso. Num quadro como esse, o que nós estamos vendo é que as metas de resultado primário não serão atingidas. Quer dizer, nós vamos ter um crescimento, um déficit primário em 2025. Aliás, as projeções de consenso de mercado da pesquisa Focus, em nenhum momento, nem em 25, nem em 26, elas colocam resultado primário positivo, não colocam superávites. Todas elas provocam déficits. Consequentemente, a relação dívida-PIB sobe, e na medida em que isso acontece, em um país que tem uma tradição muito frágil de responsabilidade fiscal, a não ser em alguns momentos o Brasil se comportou responsavelmente na política fiscal, na grande maioria das vezes ele fugiu dessa responsabilidade em vários governos, não em todos, mas em vários. Isso produz um crescimento de dívida que vira prêmio de risco. E esse prêmio de risco está muito claro na curva de juros real, que hoje em dia está flutuando em torno de 5% a 6% ao ano, o que dificulta a tarefa do Banco Central e cria uma instabilidade ou um risco dentro da economia que tem que ser monitorado ao longo do tempo. Quer dizer, o que esse arcabouço conseguiu gerar foi eliminar um risco de cauda, de que a dívida teria um crescimento explosivo. Ele não é explosivo, mas faz bastante barulho e gera muita consequência negativa sobre a economia.
Pois é, presidente, mas é justamente esse ponto. Então, o barulho que faz poderia se transformar, de fato, em um prejuízo para o país, porque, além disso, o senhor também escreveu uma recente coluna no Estado de São Paulo, salientando como o governo tem que demonstrar de onde vai pegar esse dinheiro, porque estamos falando de 160 bilhões de reais, não é algo trivial, mesmo se o governo criar impostos por decreto, como foi o caso do decreto que cria novo imposto para exportação de combustíveis, falamos de petróleo, falamos de 9 bilhões, 10 bilhões de reais, no final nem isso foi alcançado. Como será possível não ter um déficit ainda maior daquilo esperado, considerando a atual conjuntura? De onde o governo poderia pegar esse dinheiro? Bom, deixa eu lhe colocar o seguinte, a primeira consequência disso é a taxa de juros real vai ficar mais alta. O Banco Central consegue fixar a taxa de juros de curto prazo. Se você tiver inflação, ele sobe o juro para trazer a inflação para baixo. Se você tiver economia deprimida, sem inflação, ele leva os juros para baixo. Agora, quem fixa o juro real de equilíbrio é o doutor Fernando Haddad, é o ministro da Fazenda, é o presidente da República, na medida em que ele dá as diretrizes sobre a política fiscal. Taxa neutra de juros é a taxa real de equilíbrio. Ela é definida como uma taxa livre de risco que iguala a demanda agregada ao PIB potencial. Bom, quando a política fiscal é expansionista, como está determinado que ela será expansionista, está sendo expansionista, e ela não começou a ser expansionista agora, ela começou a ser expansionista durante a pandemia, já desde 2020, ela continua no mesmo diapasão. A taxa neutra de juros, a taxa de equilíbrio é mais alta. Quer dizer, o Banco Central vai reduzir a taxa de juros até o limite da taxa neutra. Ele vai chegar na taxa real de equilíbrio. Se o país quiser crescer, ele tem que ter taxas baixas de juros. Ele teria que ter um arcabouço fiscal que controlasse despesa e gerasse superávit. Ele optou por um arcabouço fiscal que aumenta despesas e gera déficits. Consequentemente, o juro real de equilíbrio da economia será mais alto e o país vai crescer menos, provavelmente com mais inflação, porque a política fiscal gera um aumento de demanda agregada que alimenta a inflação, contrariamente ao que o Banco Central vem fazendo. Há, portanto, uma contradição frontal entre política fiscal e o objetivo de crescimento que requer que a taxa de juros seja mais baixa. Quer dizer, isso é um erro do governo com o qual nós vamos ter que conviver daqui para frente. Então, só terminando esse raciocínio, porque depois eu queria também tratar um pouco da política monetária atual e, eventualmente, aquilo que pode vir a ocorrer após 2024. Quais que são as consequências para, além do que o senhor falou, né, juro vai ficar mais alto, também teremos problemas no nível fiscal, economia para o brasileiro, para o cidadão brasileiro, ele vai ter que enfrentar um momento econômico mais adverso nos próximos meses e anos, teremos uma contração da atividade econômica provocada por esse cenário, ou, por exemplo, o cenário externo vai ajudar, vai permitir um crescimento sustentado, mesmo se internamente as contas estão desajeitadas e temos duas forças, duas políticas, a fiscal e monetária, indo em direções opostas? Bom, do ponto de vista de crescimento, neste ano, nós vamos crescer bem, 2,5%, talvez. A agricultura deu a sua contribuição. O PIB da agricultura cresceu 21% no primeiro trimestre do ano. Até aqui, eu não vi, eu vi um achatamento no crescimento, quer dizer, nós não continuamos na expansão que a gente vinha até o primeiro trimestre desse ano. A economia não reverteu, ela não está começando a cair, mas há uma desaceleração no crescimento. Se olhado também pelo mercado de trabalho, o mercado de trabalho está muito forte, está muito firme. Nós estamos com taxa de desemprego a 8% e é provável que ela ainda caia um pouco diante das contratações, e pelo menos é isso que a PNAD contínua nos indica. Quer dizer, a política monetária vai permanecer no campo restritivo. Eu não acho que a agricultura brasileira terá, no ano de 2024, o desempenho que teve em 2023,
que é uma exceção na nossa história. Nós nunca crescemos um PIB 21% no primeiro trimestre de ano nenhum da nossa história. Quer dizer, eu acho que o crescimento no ano que vem é muito mais baixo. Quanto? 1%, 1,5%, um pouco menos, um pouco mais, que é natural que ocorra quando você tem esse tipo de restrição monetária. Do ponto de vista externo, eu também não vejo um impulso que favoreça o crescimento brasileiro. Olhem para a China. O Brasil, quer queiram, quer não queiram, é um grande exportador de commodities. O maior importador do Brasil é a China. A China é um país que está com grandes dificuldades na retomada do crescimento. Quer dizer, está com problemas internos, com dificuldades de incentivar o setor imobiliário, quer dizer, com dificuldades de incentivar o consumo. Quer dizer, isso não favorece a economia brasileira. E do ponto de vista de Europa e de Estados Unidos, ambos continuam com políticas monetárias restritivas, tentando tirar os efeitos sobre a inflação da enorme expansão fiscal e monetária que fizeram durante a pandemia e nos anos subsequentes. Isso gerou uma inflação global que vem sendo enfrentada pelos bancos centrais, que deve desacelerar o crescimento mundial. Então, olhando para esse quadro inteiro, nas forças domésticas e internacionais, eu diria de que a tendência da economia brasileira tem uma forte desaceleração de crescimento. Eu não vou ao extremo dizer que nós estamos com uma recessão pela frente, não é isto. Eu acho que há uma queda importante no crescimento do PIB e nós vamos ter que conviver com um crescimento menor daqui para frente, até o final de 2024. Daí para frente, nós vamos ver como é que as coisas se colocam para poder fazer um diagnóstico melhor. Claro. Agora, terminando também essa questão que o senhor colocou da China, que está tendo dificuldades muito graves internas, estamos vendo uma nova crise no setor imobiliário ocorrendo, temos também estímulos que o governo chinês prometeu aqui, ainda não foram implementados, estímulos fiscais na economia, e também a crise geopolítica com os Estados Unidos, com a saída de investidores e de empresas estrangeiras do mercado chinês. O que o senhor acha? A China vai ter um crescimento menor e o mundo vai crescer menos por causa disso? O Brasil não vai conseguir achar um outro mercado consumidor tão grande quanto a China? Existem alternativas para o Brasil ou também isso vai nos condenar a crescer menos no futuro? Deixa eu lhe colocar o seguinte, a China vai ter que encontrar um caminho. Aqueles crescimentos de 10% da China no passado não estão mais visíveis. Tem um artigo importante publicado no Project Syndicate, do professor Kenneth Rogoff, acho que foi a semana passada, discutindo as razões do baixo crescimento da China. Quer dizer, um primeiro problema que ele vem apontando há muito tempo. A China realizou, nos últimos 20 anos, ao longo dos últimos 20 anos, um maciço investimento no setor imobiliário. O setor imobiliário da China hoje é 25% do PIB da China. É uma coisa gigantesca. O número de metros quadrados por habitante multiplicou por mais de 20 nos últimos 20 anos. Quer dizer, há uma capacidade ociosa no sistema e no setor imobiliário, de forma que ela pode jogar estímulos. Você faz o quê? Você faz um prédio para ficar vazio? Quer dizer, e segundo lugar, existe, e o Rogoff aponta, e é muito enfático a esse respeito, existe um endividamento muito grande na economia chinesa. É um endividamento que preocupa, como preocupou no Japão no passado. O Japão tem condições econômicas muito diferentes de China, de forma que o risco desse endividamento da China continuar é um risco palpável, grande. A China continuará sendo, no entanto, um importador de produtos agrícolas e um importador de commodities. Por uma simples e boa razão, ela não tem água suficiente para poder produzir produtos agrícolas em escala, de forma que ela é dependente disso, e o Brasil vai continuar exportando para a China. Agora, é um aumento de demanda que não vem de um país que está crescendo a 10, é um país que está crescendo a 4.
Quer dizer, nós podemos substituir a nossa exportação de commodities para outros países. Na realidade, a exportação do Brasil para a Europa aumentou nos últimos anos, mas aumentou basicamente em função do fato do Brasil ter virado um exportador de petróleo e a Europa decidiu diversificar as suas fontes de compra de petróleo. Ela reduziu a importação de gás da Rússia, está importando gás da África e resolveu importar mais petróleo do Brasil. Quer dizer, eu não acho que há nenhum colapso na nossa exportação, nós vamos continuar exportando. A única coisa que eu lhe coloco é o seguinte, aquela ideia de que a gente pode receber o presente dos céus de um super ciclo de commodities, como aquele que fez o Brasil crescer do jeito que cresceu no primeiro e no segundo mandato do presidente Lula, isso está fora de questão. Quer dizer, esse tipo de impulso nós não vamos ter e nós vamos ter que crescer muito mais em cima de estímulos domésticos do que de presentes vindos da economia internacional. Mas, ao mesmo tempo, professor, como o senhor falou, crescer vindo de estímulos domésticos. Estímulos de que tipo? Porque no passado a gente viu também uma série de benesses que foram distribuídos pelos governos, especialmente do PT, para pessoas físicas, Bolsas Famílias, por exemplo, mas também para empresas como desonerações tributárias. Depois também queria entrar sobre a questão da reforma tributária. Isso não deu certo. A gente entrou na pior crise econômica da história do Brasil desde a Grande Depressão. Então, o senhor acha que repetir uma receita desse tipo não seria, de novo, ir em direção do desastre? Você insiste em falar em desastre. Desastre dá uma conotação para quem me ouve que eu estou aqui fazendo terrorismo. Vamos baixar um pouco essa bola, Carlos, e vamos olhar a dimensão do jeito que ela é. O PT tem uma ideologia de que o desenvolvimento econômico depende do Estado gastar mais. O caminho para o desenvolvimento econômico é você ter uma ordem econômica que permita ter taxa de juro real baixa. E quem determina a taxa de juro real baixa é a quantidade de gasto que o governo faz. Se o governo tiver gastos muito grandes, a taxa neutra é mais alta e o juro real não será baixo. Quer dizer, ou o PT muda o diagnóstico, pensa do jeito que pensou o Temer lá atrás, do jeito que pensou o Fernando Henrique lá atrás, e aí, quem sabe, nós vamos retomar um crescimento econômico, ou nós estamos condenados a ter um crescimento muito mais baixo, um crescimento medíocre. Essa é a escolha que está aí, e essa é a escolha deles. Eu estou olhando, eu não tenho capacidade, a não ser por uma coluna que eu escrevo no jornal e por alguma entrevista que eu possa dar, como essa que você está me propiciando, de fazer críticas, me queixar da política econômica. Agora, como cidadão, se eu fosse empresário, eu tenho que conhecer qual é o estado da natureza no qual eu vou ter que tomar minhas decisões. Quem determina o estado da natureza é o governo que está no poder. Ele determina as condições políticas, ele determina as condições econômicas. As condições políticas e econômicas são condições que levam o Brasil a ter um crescimento baixo. O que o setor privado tem que fazer é reconhecer esse estado da natureza e tomar suas decisões, não tendo ilusão de que nós vamos receber um presente dos céus fazendo o Brasil crescer mais. Claro. O Brasil está condenado a crescer pouco no próximo ano e nós vamos ter que conviver, infelizmente, com essa realidade. Não, sobre a questão da taxa neutra, também aproveito para lembrar para o nosso público que é uma das suas colunas mais recentes, agora de julho, falando sobre a Selic e a taxa de juros neutra. Mas aproveito também para falar de questões, justamente o senhor fala para não usar a palavra desastre excessivamente, porque senão o tom vira emocional, né? Como outra sua coluna também recente falou de tom emocional nas críticas contra o Banco Central que foram levadas adiante nos últimos meses. O que o senhor está achando da política monetária do Banco Central? Nos últimos 2 anos, 3 anos, desde a pandemia, o Banco Central do Brasil foi o primeiro Banco Central do mundo a elevar os juros de forma importante, expressiva, antecipou todos os outros bancos e por isso foi elogiado. Mas também ele foi criticado durante a pandemia por ter colocado os juros em 2%, muito mais baixos do que, segundo alguns, deveria ter feito. Qual que é a sua avaliação sobre a política do Banco Central, política monetária, durante e depois da pandemia?
Bom, não tenho dúvida que na pandemia a redução de taxa de juros foi excessiva. O Brasil foi para um nível de taxa de juros que é insustentável. Não só a Selic caiu a 2, como a taxa de um ano, que é a taxa relevante para a atividade econômica, a taxa real de juros. Eu chamo ela de taxa ex-ante de um ano. Real ex-ante porque a taxa de um ano, o DI de um ano, é deflacionado pela inflação esperada 12 meses adiante. Essa taxa foi para valor negativo. Ela bateu menos 1%. Quer dizer, aquilo era, vamos dizer um pouquinho, dá um pouco de benefício da dúvida. Tinha uma pandemia, ninguém sabia direito o tamanho que podia ter a pandemia. Nós chegamos a pensar, muitos de nós chegaram a pensar que aquilo ia se prolongar por um extenso período. Então, todos os países, no fundo, exageraram no estímulo. O Brasil exagerou. Aquilo foi um erro, não tenho dúvida. Quando começou a normalizar, começou mais devagar do que devia. Ele devia ter puxado mais depressa a taxa na direção da normalização. Agora, chegou num ponto onde colocou a taxa onde devia ter colocado. Quer dizer, a taxa real ex-ante de um ano estava em 8% no pico. Ela está começando agora lentamente a vir abaixo. 8% ao ano é a mesma taxa real de juros ex-ante de um ano que nós tínhamos quando o antigo presidente do Banco Central, William Goldfein, iniciou o ciclo de easing lá na metade de 2016, na saída daquela recessão que foi a recessão de 2014 a 2016. Então, vamos dizer, esse ciclo de taxa de juros, ele começou, quer dizer, naquele ciclo do William, a Selic estava em 14,25, nesse ciclo atual do Campos Neto, ela está em 13,75, as duas estavam muito perto de 14. As taxas de um ano ex-ante reais estavam em 8 nos dois ciclos. A diferença entre os dois, agora, é a seguinte: quando o ciclo do William terminou, ele saiu do Banco Central no final de 2018, entregou o Banco Central para o Campos Neto no começo de 2019, com a Selic a 6,5% e com a taxa real ex-ante de um ano a 2%. Porque a taxa neutra de juros tinha caído em função do fato de que o Temer tinha aprovado um congelamento dos gastos em termos reais que derrubou a taxa neutra no Brasil. Aí nós avançamos. Por exemplo, eles fizeram uma reforma no BNDES, extinguindo a TJLP e criando a TLP. O BNDES deixou de ter o monopólio dos empréstimos no mercado de capitais, floresceu um mercado de capitais. Nós estamos começando a crescer quando veio a pandemia. Agora, vamos olhar bem a diferença. O governo mudou a política fiscal, tem um arcabouço que é muito pior do ponto de vista dos reflexos macroeconômicos do que o arcabouço do Temer. Nós vamos terminar com uma taxa real de juros mais alta, e quando a gente tiver encerrado este ciclo, que a inflação tiver convergido para a meta lá em 2025, nós vamos estar com uma Selic a 10 e nós vamos estar com uma taxa de juros ex-ante de um ano em 6. Quer dizer, 6 para 2. É uma enorme diferença. A capacidade da economia crescer numa situação como essa é muito menor do que era lá atrás. Simplesmente nós mudamos o modelo de desenvolvimento econômico para um modelo errado. Quer dizer, o PT, tanto o PT da fase 2 do Lula, quanto o PT da Dilma, quanto o PT atual, tem um diagnóstico sobre o problema econômico do Brasil que é um diagnóstico, infelizmente, errado. Quer dizer, nós vamos ter que esperar
um novo governo para ver se a gente consegue interferir para ter políticas econômicas mais racionais do que as políticas que estão sendo colocadas em ação atualmente. Professor, a gente estava falando agora das ideias econômicas do atual governo e da eventual redução do crescimento futuro que o Brasil poderá ter por causa das consequências dessas políticas que estão sendo colocadas atualmente em ação pelo atual executivo. Mas eu queria perguntar, reformas que foram feitas desde 2016 até 2022, que vão da independência do Banco Central, a reforma da Previdência, o marco do saneamento também, que foi aprovado no finalzinho do governo passado, ou também privatizações importantes, a própria Eletrobras, mas também, por exemplo, a MP, a PEC, aliás, a liberdade econômica, entre outras. Não são a verdadeira razão pela qual o Brasil continua surpreendendo os analistas em termos de crescimento, cresce mais do que é esperado pontualmente há já 2 anos pelo mercado? Deixa eu lhe colocar, todas essas reformas foram importantes, extremamente importantes. Como essa reforma tributária que está sendo discutida agora no Congresso e que eu acredito que será aprovada, é extremamente importante. Marco do saneamento, privatização da Eletrobras, a reforma da Previdência, a reforma tributária, todas elas foram passos adiante. Agora, deixa eu lhe colocar uma coisa que é o lado positivo dessa história. Quem aprovou, o governo no qual foi aprovada a reforma da Previdência foi o governo do Bolsonaro. Ele não propôs isso já vinha antes. O governo Lula agora vai aprovar essa reforma tributária que não foi proposta por ele, isso veio antes. Isso veio de onde? Isso veio de uma longa discussão da sociedade civil sobre reformas que o país deveria fazer para poder ir melhorando sua produtividade. E, nesse sentido, nós podemos ser muito críticos com relação ao Congresso, com relação ao Centrão, com relação às emendas do relator, que não colocam o destino e etc. Mas o Congresso tem sido, quer queira, quer não queira, um poder moderador importante entre governos. Quer dizer, ele dá continuidade a medidas que favorecem o bem comum, que de um modo geral estão a favor do desenvolvimento econômico. Esse é um ativo que nós temos no Brasil. E esse é um ativo que faz a gente ter uma visão mais positiva a respeito do futuro. Quer dizer, estou muito crítico com relação ao governo atual. O governo atual não é um governo eterno. Ele gostaria de ser eterno. Esse carinho especial que ele tem pelo Maduro na Venezuela mostra que ele gostaria muito que nós tivéssemos uma democracia relativa como a da Venezuela. Nós, felizmente, nós não temos democracia relativa, porque democracia não é relativa. Ela é um conceito muito preciso. Quer dizer, nós julgamos que a alternância de poder é muito importante, e na medida que existe alternância de poder, a um mau governo se sucede um outro governo que tem uma chance de, pelo menos 50%, de ser um bom governo. Quer dizer, e na medida em que exista um poder moderador como esse que vem sendo exercido pelo Congresso, a gente vai, pedaço por pedaço, tijolo por tijolo, construindo um arcabouço de uma economia que tem condições de sustentar algum crescimento econômico. Esse é o lado positivo da história. Podia ser melhor se a gente tivesse um pouco mais de humildade e reconhecesse a história dos outros países, quais foram os que tiveram mais sucesso, quais foram os que não tiveram sucesso, e pragmaticamente seguisse o caminho que a história indica. Quer dizer, infelizmente não é assim, a gente paga um custo, mas certamente tem progresso na economia brasileira. E todos esses exemplos que você citou, eu concordo com você que são exemplos muito positivos de caminho que o Brasil cresceu, e o Brasil, compara o Brasil com o resto da América Latina, e você verifica que nós estamos claramente acima deles.
Essa é a última pergunta que eu queria lhe fazer, mas antes desta, para encerrar, tenho mais uma outra que não posso evitar, que é sobre a reforma tributária, porque o senhor assinou recentemente um manifesto com outros economistas, inclusive de outras matrizes ideológicas, de outras visões econômicas, o Amílio Fraga, por exemplo, o Henrique Meirelles, entre outros, em apoio à reforma tributária, né? O senhor acabou de falar que é uma reforma muito importante, mas é uma reforma que apresenta vários pontos críticos. Somente para citar alguns que eu gostaria de ouvir o senhor. O primeiro é um aumento importante da carga tributária, especialmente no setor dos serviços, da classe média, de fato, das PJs, que hoje são, vamos assim, a espinha dorsal da sociedade brasileira. O senhor não vê um risco, um certo punitivismo em relação a profissionais liberais, advogados ou pequenas e médias empresas de serviços? E o segundo ponto, que eu até considero mais importante, eu queria ouvir o senhor sobre a questão do Conselho Federativo. Juntar os impostos em um único órgão que depois vai redistribuir lá de Brasília para as várias entidades da federação esses recursos, não seria uma redução do pacto federativo, né? Uma diminuição da federação como um todo no Brasil? Eu não acho negativo nenhum dos dois. Em primeiro lugar, eu sou PJ, eu tenho um escritório. Por que eu tenho que ter benefício relativamente a um industrial? Desculpa. Se essa reforma do API está sendo trabalhada há mais de uma década, ela foi montada para que a sociedade como um todo tenha um aumento nulo de carga tributária. Se você faz uma reforma desse tipo e o aumento para a sociedade como um todo mantém a carga tributária constante, alguém que estava pagando demais vai reduzir e alguém que estava pagando de menos vai aumentar. Eu fui aproximado por pessoas representativas de classes que se beneficiam do PJ para fazer parecer contrário a isso. Eu me manifestei contrário ao parecer. Eu digo o seguinte, eu sou a favor da alíquota única. A reforma do API reduz distorções. Ela tira incidências de imposto e evita a não recuperação de imposto do valor adicionado, e tudo isso, ela é um enorme passo avante. Eu discordo frontalmente dessa ideia de que ela é má, porque ela aumenta a carga tributária. Quer dizer, alguém tem um privilégio de pagar pouco, está protestando contra isso. Bom, eu estou olhando o bem comum e o bem comum me diz que a reforma é uma boa reforma tributária. A outra pergunta sua, eu fui me estendendo nessa. O Conselho, não se preocupe, sobre o Conselho Federativo, né, esse órgão que vai... Sim. Eu vou lhe dizer o seguinte, nós temos um sistema de revenue sharing, nós temos um sistema que tem divisão de receita. A parte da receita do IR vai para os estados e os municípios, parte da receita do ICMS vai para lá, vem para cá. Você tem que ter uma maneira de conviver na federação com esse tipo de redistribuição. E a melhor forma de fazer isso é que a própria federação, no Conselho Federativo, descubra a melhor forma de fazer a divisão. Quer dizer, todas essas críticas surgem em cima de pessoas que são contrárias a que haja uma modificação do status quo. Quer dizer, é muito mais confortável você ficar no status quo desde que você seja a parte ganhadora do status quo. Quer dizer, não é possível todos ganharem. É possível o país como um todo ganhar na medida em que, subindo a produtividade, cresce a renda per capita e o país se desenvolve com menos desigualdades entre pessoas. Quer dizer, o que a gente quer é um desenvolvimento econômico que seja inclusivo, que seja um desenvolvimento que faça com que o maior número possível de pessoas se beneficie e que não gere assimetrias no crescimento da renda de cada um. Essa reforma atende a esse tipo de restrição, ainda que alguns temporariamente se sintam prejudicados relativamente ao status quo,
porém ganhando no sentido de que ele passa a viver num país mais viável para o crescimento econômico e que acaba aumentando o bem-estar da sociedade como um todo. Quer dizer, eu sou francamente favorável a elas todas e acho que boa parte dessas críticas não cabe, são críticas que não têm solidez, não têm substância concreta do ponto de vista do bem-estar geral. Professor, última pergunta que ele perguntar sobre depois de tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que a gente analisou aqui. O senhor continua, então, otimista com o Brasil, também em comparação, como o senhor falou, aos países aqui vizinhos, em comparação à Europa, aos Estados Unidos, à China, ao resto do mundo? O senhor acha que o Brasil, de fato, tem uma trajetória melhor no médio e no longo prazo, em relação a esses países? Ou vamos continuar no nosso eterno voo da galinha que vimos desde, basicamente, a volta, né, da democracia nos anos 80? Deixa eu lhe colocar, o Brasil podia crescer mais, mas vem crescendo. Nos anos 60, a nossa renda per capita era maior do que a da Coreia. A Coreia hoje é igual à renda per capita do Reino Unido. Quando eu olho para isso, eu fico louco da vida, não é que eu fico decepcionado. Eu me revolto. A gente podia estar muito melhor. Olha para a Austrália, que tem uma disponibilidade de fatores de produção parecida com a do Brasil. Ela também é um país agrário, tem muito mais deserto do que aqui, tem muito menos áreas cultiváveis e ela vai em frente, ela já é um país desenvolvido. Quer dizer, nós poderíamos ter feito muito mais. Nós não fizemos porque cometemos muitos erros e continuamos cometendo erros. Apesar de todos esses erros, quando você olha em torno da América Latina, você vê que o nosso desempenho não é tão mau. Quer dizer, eu tenho uma certa inveja do México, que se integrou com os Estados Unidos, que abriu as fronteiras. O Brasil hesitou, o Brasil não com protecionismo exagerado na nossa indústria, nós nos fechamos. A indústria não está ruim hoje em dia por alguma fatalidade divina. Ela está ruim porque o protecionismo criou um conforto para a geração antiga que decidiu isto e impediu que o espírito animal dos empresários gerasse as inovações que o Schumpeter diz que é a base do crescimento da produtividade. Quer dizer, tudo isso são erros que, infelizmente, existem. Agora, o Brasil não é um país inviável. Ele não é um país que está condenado a ser um país pobre. Ele vem crescendo mais devagar do que poderia e nós continuamos brigando no campo das ideias para ver se a gente consegue convencer as pessoas e as elites dirigentes de que, ainda assim, é possível a gente seguir modelos mais parecidos com o da Europa, que tem uma vantagem relativamente aos Estados Unidos. Ela tem um crescimento menor, porém tem uma distribuição de renda muito mais equitativa e muito mais justa do ponto de vista social. Perfeito. Professor, eu teria muitas outras perguntas, mas infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria lhe agradecer muitíssimo pela disponibilidade, pela participação. Foi um prazer conversar com o senhor e aproveito também para aconselhar para o nosso público um livro muito interessante sobre o pensamento também do professor Pastore, do presidente Pastore, um livro que eu li com muito prazer também, que é A Economia com Rigor, que é uma coletânea de 9 artigos escritos por economistas do Delfim Neto até o Samuel Pessoa, organizado pelo Ilan Goldfein, que é atual presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento. E temos também o livro do professor... Exatamente, esse é o livro também que está na minha cabeceira, e ainda não comecei a ler, mas Erros do Passado e Soluções para o Futuro, do professor Pastore também. É outro livro que com certeza vale a pena dar uma olhada. Isso aqui eu tinha terminado... Vale a pena todo mundo que...
todo mundo que quiser criticar, por favor, as críticas estão sempre muito bem-vindas. É na crítica que a gente vai reformulando as ideias e vai aprimorando as ideias. Com certeza, com certeza. Professor, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer conversar com o senhor e espero em breve poder voltar a entrevistá-lo para conversar sobre a situação do Brasil. Mais uma vez, obrigado por sua participação. Obrigado, Carlos. Para mim foi um prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui na BMC. Nos vemos na semana que vem com mais um convidado aqui no BMC Talks. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.